Gravando? A gente vai dar sequência hoje, nosso estudo do livro de Atos, e hoje será o capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, que podia muito bem se chamar Atos do Espírito Santo, né? O Espírito Santo que é o grande agente aí de todos esses acontecimentos. E hoje a gente vai ver uma passagem que é muito famosa também. Pode guardar para mim? Obrigado. Uma passagem que é muito famosa, muito conhecida aí da Palavra de Deus. Hoje a gente vai dar uma olhada um pouco mais, tentar, né? Dar uma olhada mais profunda naquilo que esse texto diz pra gente. São 26 versículos, se não me engano. Isso mesmo, 26 versículos. É um texto relativamente comprido, né? Mas a proposta aqui dessa exposição de Atos é ser um pouquinho diferente do que a gente faz com Mateus nos cultos de domingo. Nos cultos de domingo a gente geralmente expõe e fica lendo versículo por versículo, tentando entender. O livro de Atos, por se tratar de um livro que é mais histórico, né? Ele conta uma história, ele não tem muitos... não são versículos isolados, né? São histórias completas aqui, narrativas. Fica difícil da gente fazer esse estudo versículo por versículo. Então a gente faz o capítulo completo, da mesma forma que a gente fazia, por exemplo, com o livro de Reis, que era o livro que a gente estava estudando antes de ler Atos. Então, vou ler aqui, daí a gente já parte para a nossa explicação e aplicação, né? Diz assim a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olhe para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Eu não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus, Cristo Nazareno, levante-se e ande." E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou de pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha do lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: "Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando esse já havia decidido de soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as autoridades o fizeram. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente, pela boca de todos os profetas, que seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele lhes envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos, profetas, desde a antiguidade. Porque Moisés disse: "O Senhor fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, e esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo." E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias: "Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de você, dizendo a Abraão:
Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Amém? É um texto longo, é um texto que tem muitas... A gente consegue dividir esse texto em duas partes, né? A primeira parte, que vai ali do versículo 1 até o versículo 10, é a história do milagre, né? Existia um homem ali precisando de um milagre, e esse milagre foi efetuado na vida dele. E do versículo 11 até o final, a gente tem a pregação do apóstolo Pedro, onde ele explica isso que aconteceu através do Antigo Testamento. Ele explica que aquilo que aconteceu não foi algo do nada, foi algo que já tinha sido dito, né? Já tinha sido profetizado. Então, uma coisa que interessante, que a gente já começa a ver logo nos primeiros versículos, né? Esse homem aqui, a Bíblia coloca ele aqui, né, como sendo um homem que ele era coxo de nascença, né? Coxo a gente entende sendo um paraplégico, né? Que é da perna... Oh, obrigado. Obrigado para as duas. Providenciar essa água aqui, eu estava já quase sem voz. Bom, quando a gente vê aqui coxo, a gente entende que era um homem que não conseguia andar. Pode-se dizer que era um paraplégico de nascença, já nasceu com as pernas atrofiadas, nasceu sem capacidade ali de conseguir sequer se sustentar sozinho em pé. Isso não é tão comum hoje em dia, né? Mas nessa época acontecia bastante, porque acontecia geralmente no parto, porque os partos naquela época eram todos normais, né? E naquele negócio de puxar a criança, de tirar, eles não tinham a medicina que tem hoje, né? Muitas vezes a criança acabava, na hora do parto, a cabeça acabava amassando, os órgãos acabavam se encolhendo, às vezes as crianças puxavam pela cabeça, né? E aí, na hora de sair, prendia aqui, aí acabava deslocando, ficava sempre... geralmente isso acontecia no parto, porque eram condições assim muito, muito específicas. Não era tão comum, não é tão comum hoje quanto era nessa época, né? E esse homem está estrategicamente posicionado ali no templo, porque faz parte da malícia, né, de pensar, né? Eu vou ficar na porta do templo porque vai passar gente de Deus ali, né? Então, vai que alguém tenha piedade e resolve me dar uma moedinha ali, né? Só que esse homem ficou lá muito tempo, tanto que o texto indica aqui que ele já era até conhecido, as pessoas sabiam que ele era, o cara era quase como se fosse um monumento histórico ali do templo. Quem passava já sabia, né? Ele está ali. Imagina na época as pessoas andando, que porta do templo? Aquela lá que tem o fulano lá que não anda, que está ali sempre. É ele, né? O cara estava muito tempo ali, era um grande conhecido, né? Então, o simples fato dele voltar a andar, desse milagre acontecer, mostra que ele não estava fingindo que ele estava ali, né? Como posteriormente a gente vai ver que vão acusar os apóstolos de terem feito um falso milagre, né? De ter inventado que aquele homem estava ali só atuando e na verdade ele já sempre andava, só que ele estava fingindo. Não, ele já era conhecido de décadas ali do povo que passava ali como um homem que não conseguia andar. O milagre foi genuíno na vida daquele homem. Era o poder que o Espírito Santo tinha dado aos apóstolos para que eles conseguissem fazer, mesmo um cara que nasceu nessa condição, conseguisse voltar a andar. Esse é o poder que a gente está lidando aqui no livro de Atos, o poder verdadeiro do Espírito Santo, nesse momento, de fazer com que, mesmo um homem nessa condição, voltasse a andar. Outra coisa que é interessante, né, que a gente coloca aqui, no versículo 5, coloca aqui, né, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então, parece que esse homem, ele só deu atenção para os apóstolos porque ele achava que ele ia receber alguma coisa. Ele só parou para olhar Pedro e João porque ele pensou, bom, agora chegou minha vez, agora, finalmente, alguém vai me dar alguma coisa aqui. E Pedro, né, coloca aqui, bem sábio, né, dizer aqui, eu não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande, né? Então, olha que interessante isso, né? A autoridade apostólica, ela está no nome de Jesus. O poder que eles aqui manifestam está apenas no nome de Jesus. Percebam aqui que é uma coisa que às vezes a gente comete um erro assim, de a gente não parar para pensar nessas coisas, né? Pedro, ele não parou para orar com esse homem, ele não orou na perna dele. Pedro não fez uma intercessão. Pedro não fez uma vigília, sei lá, alguma coisa assim para que o homem andasse. Ele só falou,
em nome de Jesus, levanta e anda. Simplesmente, indicando que o poder do nome de Jesus é o que bastava, é aquilo que estava dando para eles essa autoridade. Mostra assim que Pedro sabia, obviamente, que Jesus Cristo faria aquilo, porque ele foi instruído a fazer isso, mas traz para a gente hoje uma aplicação de que às vezes a gente ora a Deus pedindo coisas sem entender de fato se é aquilo que Deus quer para a gente. Às vezes a gente pede, Deus, eu quero falar no meu caso, né? Eu quero ir para aquela empresa, meu Deus, eu quero melhorar. Mas se Deus não quer? Deus vai olhar para meu filho, desculpa, mas eu não quero isso para você. A nossa oração tem que ser mais, Deus, me mostra o que o Senhor quer para mim, e que eu tenha maturidade para entender isso também. Trabalhe no meu coração, para que quando a sua vontade seja clara para mim, eu não fique triste, eu não fique preocupado. O poder do nome de Jesus faz isso também. É esse poder que fez aqui com que esse homem andasse, e uma simples palavra, Pedro levanta e anda. E ele andou, não precisou de mais nada. Pedro ali reconhecia o poder do nome de Jesus e a soberania que Jesus Cristo tinha naquela situação. É uma coisa até polêmica de se dizer, mas mesmo que uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que é de outra religião, uma pessoa que às vezes, sei lá, um espírita, um kardecista, não sei, mesmo que essa pessoa que não professa uma fé em Deus, que a gente entende ser genuína, mesmo se ela falar em nome de Jesus, essa pessoa ainda pode efetuar um milagre, porque o poder não está na pessoa, está no nome de Jesus. Então, ainda que, vamos supor, que chegue alguém aqui na igreja endemoniado, e aí eu trouxe o meu avô, que é ateu. Meu avô não acredita em Deus, não acredita. Para ele, Deus é uma invenção para enganar bobo, é isso que ele fala. Vamos supor que chega um endemoniado aqui, e aí o meu avô, que não acredita em Deus, ele fala, em nome de Jesus, sai. O demônio sai, porque o poder não está na pessoa, mas está no nome de Jesus. Então, ainda que aquele que não tem fé em Jesus Cristo fale, ainda assim o poder do nome de Jesus continua poderoso. O poder é no nome de Jesus, e não em quem está professando. E a gente continua aqui vendo algumas coisas. Pedro aqui coloca no versículo 7, e pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E aí a gente percebe aqui a alegria do homem, dando um salto, ficou em pé, começou a andar, pulando e louvando a Deus. E uma coisa que é digna de nota, que a gente precisa se atentar, é essa questão aqui do versículo 10. E reconheceram que era o mesmo que pedia esmolas. Ou seja, o povo sabia que era aquele homem. Não era um ator infiltrado, não era aquelas pegadinhas do Silvio Santos que tinha sempre uma câmera ali, a pessoa sabia que estava sendo armado. Era verdadeiro. O milagre aqui era real. E a gente tem que entender que quando as palavras são colocadas na Bíblia, elas não são colocadas à toa. Então, se o cara que escreveu o livro de Atos aqui, se Lucas colocou que eles reconheceram, é porque era importante essa palavra estar aqui, eles reconheceram que era aquele homem. Eles sabiam que aquele homem que estava ali há mais de 20, 30 anos, estimativas que fazem, ali, finalmente voltou a andar. Então, era algo importante. Com certeza, marcou essa cidade aqui. Porque, como eu disse, esse homem era quase como se fosse um monumento, era quase uma estátua ali. Todo mundo sabia que virava ponto de referência. Ali, é a rua do carinha lá que está pedindo esmola, o cara que não anda e tal. E agora ele não está mais lá. Agora ele está andando, que diz que ele está pulando, louvando a Deus, foi para o templo junto com os discípulos. Então, isso é importantíssimo a gente perceber, como a gente reage muitas vezes às bênçãos que Deus dá para nós. A primeira reação desse homem, quando foi abençoado, foi louvar e agradecer a Deus. Isso é óbvio, A gente tem que fazer isso, mas às vezes a gente esquece do óbvio. Às vezes o óbvio nem é tão óbvio assim. Às vezes a gente pega as coisas para Deus, Deus na sua graça, que a gente não merece, Ele nos dá aquilo que a gente quer, a gente comemora, a gente liga, nossa pai, não acredito, aconteceu isso, mó legal. Ah filho, você sabe o que aconteceu? A gente quer falar para todo mundo as coisas boas que acontecem, a gente quer compartilhar nossa alegria com as pessoas mais próximas de nós, mas a gente esquece de agradecer a Deus, que foi Ele que fez, foi Ele que nos deu as bênçãos, é Ele que nos permite que a gente tenha tudo isso. Às vezes você pode olhar para a sua vida e pensar, poxa, mas eu não, sei lá, eu queria mais, eu não sei, meu filho é assim, meu marido é assim, o Lucas é chato pra caramba, eu queria uma vida melhor, eu queria mais coisa, não sei. E às vezes Deus olha assim, mas você tem certeza que você quer mesmo que eu mude? Não está bom isso para você?
Então, esse exemplo aqui mostra o quanto coisas simples, às vezes, tem um impacto muito forte. Talvez para nós aqui, essa história desse homem aqui, talvez para a gente é impactado com ela, óbvio, mas talvez para a gente não tenha o peso que teve para ele, por exemplo. Imagina você passar sua vida inteira sem andar, sem poder levantar, e do nada você volta a isso. A gente tem que, como cristãos, às vezes se colocar no lugar das pessoas. Então vamos tentar se colocar no lugar desse homem aqui que passou por essa situação, viveu essa vida toda desse jeito, e agora voltou a andar. É uma alegria sem fim. É a mesma alegria que a gente precisa ter quando nós somos abençoados por Deus. Quando nós recebemos as bênçãos que nós não merecemos. Se a gente fosse olhar moralmente, esse homem não merecia isso. Porque nenhum de nós merece a bênção de Deus. Se a gente for olhar, biblicamente falando. Mas ainda assim, a gente recebe. Isso se chama graça. Uma forma da gente exemplificar a graça de Deus vamos imaginar que a gente está numa escolinha, né? Tem uma escola, uma turma ali, tudo mais. E um dos alunos, ele cola do outro que está na frente dele. Ele olha a resposta ali e dá a mesma resposta que o outro. O professor, ele tem duas reações. Ou ele pode ser conivente e ficar em silêncio, ou ele pode dar ao aluno aquilo que ele merece, que é a reprovação. Só tem essas alternativas. A graça que Deus demonstra é quando, mesmo a gente fazendo a coisa errada, Ele ainda vai dar pra gente um 10, mesmo vendo a gente fazer a coisa errada. A graça de Deus é mais ou menos isso. É quando a gente faz algo errado, algo que nos afasta diametralmente de Deus, e ainda assim Ele nos traz para perto disso. Ainda assim Ele nos dá o benefício da dúvida, o benefício de estarmos perto dele. É algo que a gente não merece. E olhar para esse milagre aqui tem que fazer a gente refletir. Será que a gente se alegra com as coisas que Deus nos dá? Será que quando as coisas boas acontecem a gente tem essa reação de louvar, pular, né? Reconhecer? Às vezes não. Às vezes eu digo sendo muito gentil. Eu posso garantir que a maioria das vezes nós não fazemos isso. Porque nós somos infelizmente filhos ingratos de um Pai muito maravilhoso que é Deus. Muitas vezes nós não suprimos as expectativas que nosso Pai coloca em nós. Isso é que a gente precisa pensar. Outra coisa também, ainda nessa passagem, que eles colocam aqui, né, no versículo 10 também, né, que eles reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas e tudo mais, e ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Então, a reação deles, além de terem reconhecido que ele era o homem de lá, eles ficaram espantados e admirados. Então, eles viram, né, essa reação que a gente também precisa ter aos milagres que Jesus opera, né, milagres que até hoje existem, né, a gente tem que acreditar que Jesus Cristo é o mesmo desde sempre. É claro que hoje a gente não vê mais essa mesma manifestação de milagres da mesma forma que existiam aqui no livro de Atos, mas a gente entende que a atuação do Espírito Santo ela ainda existe, né, e a gente precisa ter esse senso de admiração e espantamento. Admiração no sentido literal da palavra, né? Olhar para uma situação e perceber o quão bela ela é, o quão bonita a ação do Espírito Santo é na vida daqueles que Ele quer atuar. Observar e ser feliz com aquilo que Deus faz. E, vendo isso, vendo essa admiração e esse espanto, a gente começa agora a nossa segunda parte do texto, porque a gente tem que lembrar que essas pessoas aqui, eles são judeus, ainda são judeus. O livro de Atos, ele é um livro que trabalha essa questão da pregação para os judeus e depois para os gentios. E aqui Pedro vai explicar um pouco disso, do porquê é dessa forma. Por que primeiro a pregação tinha que ser para os judeus e depois para os gentios? Porque nós aqui somos todos gentios. Eu acho que nenhum de nós aqui nasceu de família de judeu. Não? Acho. De repente? Não sei. Não sei, vai saber. Na minha igreja, na minha antiga igreja tinha um pessoal lá que era, entendeu? Eu falo, ninguém aqui é judeu, não sei o que. Aí o cara, não, eu sou, pô. Aí, tá, desculpa, que eles são meio assim, né? Que judeu a gente tem coisa, né? Tem gente que é judeu de nascença, da família, né? Sobrenome, né? Tem a listinha lá de sobrenomes judeus. E tem judeu de conversão, que minha mãe, minha avó é nordestina, mas se eu quiser eu vou lá, Oi, quero ser judeu. Aí eu sou um judeu convertido, mas eu não sou da linhagem. Então, os primeiros que tinham que ser alcançados aqui pelo Evangelho eram os judeus. E Pedro vai explicar aqui por quê. Do versículo 11
até o versículo 26, até o final do capítulo, né, a gente tem mais uma pregação do apóstolo Pedro. A gente tem essa pregação no capítulo 2 e agora no capítulo 3. O livro de Atos, ele trabalha muito essa questão das pregações. Então a gente tem as pregações de Pedro, a gente tem a pregação de Estevão no meio do livro, né, que é o mártir, e a gente tem as pregações do apóstolo Paulo. Outra coisa também aqui que é importante, que Pedro chega aqui, né? A gente fala de apóstolos e discípulos como sendo uma coisa só. E talvez na prática até seja, mas existe uma diferença dos discípulos para os apóstolos. Quando Jesus estava com eles, eles eram discípulos, porque eles caminhavam com o mestre. O mestre estava com eles, então eles eram discípulos do mestre. Quando Jesus morre, volta dos mortos, então volta aos céus, eles não são mais discípulos, agora eles são apóstolos. Porque agora eles não estão mais caminhando com o mestre ali fisicamente. Agora eles são enviados. A palavra apóstolo é uma palavra que foi criada na Bíblia, não existia antes disso, né? E significa enviado. Enviado com uma missão, um mensageiro, né? Então, eles eram discípulos e passaram a ser apóstolos. Então, se eu falar apóstolo Pedro, discípulo Pedro, vocês entendem que é a mesma pessoa. E ele fez aqui, né? Ele percebeu nessa reação deles uma possibilidade para pregar. Porque lembra, eles eram judeus, eles viram o milagre acontecer, e o versículo 10 diz que eles ficaram admirados e espantados. Então Pedro começa a pregar. E na pregação de Pedro, ele começa dizendo aqui, enquanto aquele homem se mantinha, no versículo 11, enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. E aí, no versículo 12, quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Por que estão de olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Então, o que Pedro está querendo dizer, Pedro vai dizer aqui no decorrer do texto, né? A gente pode até ler de novo aqui algumas partes, mas Pedro está dizendo para os judeus assim: por que vocês estão espantados por esse milagre, sendo que foram vocês que crucificaram Jesus Cristo? Vocês estão assustados com o milagre que ele fez? Vocês estão admirados porque ele fez um homem andar aqui? Mas vocês que mandaram ele para a cruz. Vocês preferiram, vai dizer aqui, né, no versículo 14, vocês negaram o santo e o justo e pediram que ele fosse solto, um assassino. Então Pedro está dizendo para esses judeus: vocês não viram que bonita essa obra que ele fez? Vocês não viram quão milagrosa e quão poderosa é a ação de Jesus Cristo? Mas vocês pegaram ele que era santo e era justo e quiseram trocar ele por um assassino. Vocês inocentaram o assassino e condenaram ele à morte. Entregaram eles para os romanos executarem. Então, essa pregação de Pedro, ela tem esse sentido de mostrar que os judeus, mesmo tendo sido os primeiros a terem contato com o Evangelho, eles foram culpados por terem rejeitado o Messias, por terem rejeitado aquele que viria salvá-los. Então, Pedro está dizendo: como é que vocês podem dizer que vocês estão encantados, que vocês acham essa obra maravilhosa, que vocês acham que esse milagre é muito bonito, se quando ele estava aqui com vocês, fisicamente, foram vocês que negaram ele? Ele veio para vocês primeiro. Os fariseus, os saduceus eram todos judeus. Jesus Cristo veio para falar com vocês. E vocês negaram, vocês o mataram. Por quê? E Pedro vai dizer aqui, no versículo... Mas aí Pedro vai dizer no versículo 17, uma coisa importante a respeito disso, que ele coloca aqui: agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também suas autoridades o fizeram. Então Pedro aqui está estabelecendo aqui uma questão de que eles fizeram isso com Jesus, crucificaram Jesus, né, entregaram Jesus para os romanos, trocaram Jesus por Barrabás, mas Pedro reconhece que os judeus fizeram isso por ignorância. No sentido que eles não tinham conhecimento verdadeiro daquilo que estava acontecendo. Eles olharam para a situação, pelo seu cuidado zeloso com a lei, eles preferiram fazer o que eles acharam que era o certo. Pedro está dizendo aqui que ele entende que eles fizeram isso por ignorância. Mas ele continua no 18. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que seu Cristo havia de padecer. Então, mesmo isso tendo acontecido, mesmo tendo sido algo muito grave, ainda assim, estava nos planos de Deus que o Messias tinha que sofrer. Isso a gente consegue ver lá nos textos de Isaías, Jeremias, Ezequiel. São textos que mostram para a gente, de repente a gente pode até ler aqui,
Eu vou ler um texto aqui para os irmãos, que está lá em Jeremias, no capítulo 11, no versículo 19. Se os irmãos não quiserem abrir, tudo bem, que eu sei que é Jeremias, Atos, fica muito... Mas qualquer coisa... Jeremias 11, 19. E diz assim, ó. Eu era como um cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia o que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre o nome dele. Então, é um texto que está falando de Jesus Cristo há muito tempo atrás. Então, mesmo que esse sofrimento de Jesus ele fosse algo grave, ele era algo que de fato trouxe para os judeus uma culpa, ainda assim fazia parte do plano de Deus. E por isso Pedro disse que haveria a possibilidade deles se arrependerem se eles quisessem. Porque agora eles sabiam. E uma das coisas importantes aqui a respeito do que Pedro tem para dizer aqui para os judeus, é que agora que eles sabem a verdade, eles têm que se posicionar. Porque uma coisa, e eu tenho certeza que os irmãos já passaram por isso também em algum momento, uma coisa é você fazer algo errado sem saber que é errado. Você faz, só que você não sabia que era errado. É errado de qualquer jeito, mas você fez. Quando você faz, sabendo que é errado, aí você se torna conivente. Aí você se torna, a culpa é maior. Os irmãos, não sei se os irmãos sabem, mas na lei brasileira existem algumas leis aqui no nosso país que são meio confusas. Algumas dessas leis, se você alega que você não sabia que ela existia, você até pode ser absolvido. Geralmente não dá muito certo, mas na lei diz que caso você, não sei quais leis são específicas, acho que alguma lei de trânsito, tem lei de estacionar, coisa assim. Se você alega que você não sabia que era crime, você pode ser absolvido. Poucas leis, mas eu acho que isso não acontece muito na prática. Eu só lembrei agora e não pensei muito a respeito. Nesse caso aqui, o que Pedro está dizendo para esses homens é: vocês fizeram isso com o Messias sem saber do que era. Vocês estavam ignorantes, né? Ignorância no sentido de não saber o certo, não ignorância ignorância mesmo, no sentido que a palavra tem. Não saber entre o certo e o errado. Vocês fizeram sem conhecer. Agora vocês sabem, porque eu estou explicando para vocês. Eu estou dizendo para vocês que esse homem morreu, ressuscitou, ele é poderoso, foi ele que operou esse milagre. Então agora vocês não têm mais como escapar. Se vocês agora não aceitarem, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, agora não tem muito mais o que fazer por vocês. Então, a pregação de Pedro aqui é uma pregação que mostra o juízo de Deus, a ira de Deus, a gravidade do pecado deles, mas também mostra uma possibilidade para que eles retornem. Mostra para eles uma possibilidade de que, por mais distantes que eles possam estar de Deus aqui, né, no sentido que acho que nenhum de nós vai cometer um pecado tão grave como esse de trocar Jesus por um assassino, ainda assim, eles estando tão longe, Pedro diz que há possibilidade de arrependimento e Deus estará de portas abertas para recebê-los, caso eles se arrependam dos seus pecados. E, na continuidade, a gente tem aqui, no versículo 22, 23, que eles falam aqui, né? Porque Moisés disse: o Senhor fará com ele, por meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim, e esse vocês ouvirão de tudo o que ele disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram esses dias. E no 25, vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, a pregação de Pedro começou com um tapa na cara dos judeus, depois ele pediu desculpa e falou que dá para ser amigo de novo, e agora ele explica o motivo pelo qual eles podem fazer parte dessa aliança, por que eles são, a pregação tem que ser primeiro para eles. Eles usam como base para isso o texto aí que a gente pode ver, quando ele fala aqui no versículo 25, no finalzinho, a promessa de Abraão. Lembra quando Deus falou para Abraão, quando Deus chamou Abraão? Se os irmãos não se lembrarem, a gente vai lá, Gênesis 12. Deixa eu ver aqui. Gênesis 12. Gênesis 12, 3. Não, eu vou ler do 1 até o 13, que é mais fácil. Gênesis 12, do 1 até o 13.
diz assim, ó. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a aliança que Deus faz com Abraão. E essa aliança se cumpre agora em Jesus Cristo. Agora, Jesus Cristo, sendo um judeu também, descendente de Abraão, através de Jesus Cristo, todas as nações da terra serão abençoadas. Aqueles que caminharem com Cristo serão abençoados. Aqueles que não caminharem com Cristo serão amaldiçoados. Ou seja, essa profecia que foi feita a Abraão, né, Deus falando para Abraão isso, se cumpre em Jesus Cristo. E é essa profecia que Pedro usa como base para mostrar para os judeus. Lembra que para os judeus, talvez não existisse uma figura mais importante do que Abraão, porque Abraão é o pai dos judeus, né, de onde vem o judaísmo. Abraão nem era judeu, porque ele era de outro lugar. Ele que funda, né, ele que inicia um povo, que Deus fala para ele, né, que vai fazer dele uma grande nação. Então, a partir dele, começa um grande povo, começa uma grande nação, né, que Deus faz a promessa, que vai dar o filho e tudo mais. Dele começa uma nação, e a função da nação que é fundada aqui, né, a nação de Israel, é fazer com que todos os povos fossem abençoados por eles. É isso que Deus fala. Quem abençoar o povo de Deus vai ser abençoado. Quem amaldiçoar, será amaldiçoado. Então, o mandamento de Deus aqui para o povo de Israel é que eles fossem uma nação de sacerdotes para o mundo todo. Tanto é que essas exigências aqui de Levítico que a gente viu, elas não eram para todos. Era só para o povo de Israel. Só eles que tinham que seguir essa lei. Porque Deus tinha falado para eles. Eles tinham que ser um padrão de santidade perfeito para que o mundo, ao olhar para eles, visse Deus. Então, os judeus eram, a gente chama, né, essa nação de sacerdotes para o mundo. Só que eles falharam nessa demonstração. Eles não cumpriram essa chamada que Deus deu. Tanto que eles sofreram com perseguições, eles foram levados, né, de Israel para a Babilônia, para outros lugares. E Jesus Cristo veio para cumprir isso. Então agora, por Jesus Cristo, todas as nações da terra são abençoadas. O que era para ser os judeus fazer, né, para que os judeus tinham que fazer isso, eles não cumpriram, e agora Jesus Cristo faz isso. Por Jesus Cristo, todas as nações da terra são abençoadas. E agora, por Jesus Cristo, a gente chama, né, que Abraão é o grande pai da fé, né? Porque agora nós também fazemos parte dessa nova aliança. Por isso que se chama, não sei se eu falei disso aqui, por isso que se chama Antigo Testamento e Novo Testamento. O que é um testamento? Testamento é aquilo que você deixa para os seus descendentes, para a sua herança, né? A sua herança, os seus bens, para os seus filhos, né? Aquilo que você quer passar adiante. O Antigo Testamento, ou seja, a antiga aliança, ela era voltada para os judeus. Aquele povo era o povo da herança de Deus. Aquela nação era a nação escolhida de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Aquela era a antiga aliança. O Novo Testamento, a nova aliança, agora compreende todos nós. Agora todos nós fazemos parte dessa nova aliança, desse novo povo, essa nova nação que surgiu com a vinda de Cristo e com o fundamento aqui da igreja, inaugurada pelo Espírito Santo, né? Então, só para a gente caminhar para o nosso final aqui, né? A promessa de Jesus aqui é que o arrependimento, por causa da rejeição dele, vai trazer restauração. E essas bênçãos da aliança que Deus concentra em Jesus pertence a todos nós. Ou seja, todos nós agora pertencemos a essa aliança. O arrependimento, ele precisa trazer restauração. O povo judeu, durante toda a sua história, viveu uma relação muito complicada com Deus, no sentido de Deus perdoa e eles fazem alguma besteira. Deus perdoa e eles fazem alguma besteira. Sempre essa relação de sempre não se arrepender dos pecados, ou poucas vezes se arrepender e voltar, e sempre viviam dessa forma. Mas a restauração perfeita só aconteceu com Jesus Cristo. A gente diz isso porque, trazendo para nossos relacionamentos, né? Às vezes a gente faz um monte de coisa errada, a gente fala às vezes com as pessoas de formas que a gente não gosta, às vezes a pessoa fala com a gente de uma forma que a gente não gosta, a gente age de maneiras que depois a gente pensa, meu Deus, por que eu fiz isso? E o verdadeiro arrependimento, aquela sensação de você, meu Deus, eu fiz algo errado, eu preciso me corrigir. Essa sensação de arrependimento, ela precisa trazer restauração. Porque não adianta você se arrepender ali no seu quartinho sozinho. Não vai mudar nada. A pessoa vai continuar ferida. O relacionamento vai continuar afastado.
É necessário que o arrependimento produza restauração. E eu estou dizendo só entre nós aqui, humanos, meros mortais. Agora imagina no que se diz respeito ao nosso pecado contra Deus. A gente precisa pensar nisso. Nosso arrependimento dos nossos pecados, ele precisa ser genuíno. Porque sem ele é impossível que haja essa restauração entre a nossa relação com Deus. Uma relação quebrada com Deus produz isso aqui, ó. Esse povo aqui que viu Jesus ali de perto, mas não reconheceu. Um povo que presenciou os milagres de Jesus, mas não deu importância. Imagina nós aqui, que a gente não tem essas manifestações todas miraculosas que eles tinham aqui nesse período. Será que a gente precisa disso mesmo? Não, a gente tem a palavra de Deus. A gente precisa saber, entender que a palavra de Deus nos dá esse suporte. E uma coisa aqui agora que, para trazer o nosso coração a paz, né, para a gente ir agora para nossas casas tranquilos, em segurança, é que Jesus Cristo, como a gente disse lá em Levítico, aqui de novo, Jesus Cristo é o centro de toda a história. A história do mundo inteiro é centralizada na figura de Jesus Cristo. E a Bíblia, por ser o livro que o revela, não podia ser diferente. Então agora a gente faz parte desse novo povo. A gente pode achar que, beleza, todo mundo fala isso, eu já estou cansado de ouvir isso, desde que eu estou na igreja todo mundo fala isso. Mas vocês percebem a importância de tudo isso? De que agora a gente não é mais um povo desgarrado, não é mais ovelhas que não têm pastor. Mas agora temos um pastor que cuida de nós, que nos prometeu a vida eterna, que morreu por nós e só nos pede arrependimento. Só isso. Arrependam-se. Apenas isso. Arrepender dos seus pecados e vem. É só isso. Esse texto aqui do livro de Atos, ele fala bastante disso. Que essa seja a nossa motivação do nosso coração. De sempre querer estar mais próximo de Deus. Sempre entender que através do nosso arrependimento, através da graça de Deus, é que nós conseguimos de fato sermos pessoas melhores. Que a gente não está aqui na Terra para ser bom para nós mesmos. Mas nós precisamos ser bons para aqueles que estão à nossa volta. No sentido de que as pessoas devem olhar para nós e ver que nós somos filhos de Deus. Esse mandato aqui que Deus dá para os judeus, deles serem um povo santo no meio de uma nação corrupta, é algo que Jesus Cristo também exige de nós. Lá em Mateus 28, quando ele fala que nós devemos fazer discípulos de todas as nações e pregar o Evangelho, é isso que a gente tem que fazer. As pessoas, ao olhar para nós, elas precisam ver, além de tudo, né, toda essa parte externa, né, precisam ver que nós somos cristãos de verdade. Precisam ver que nós não somos pessoas normais. Aqui nós somos só... a gente está viajando só aqui. Aqui não é a nossa casa. A nossa casa é o céu. O nosso comportamento aqui não é como o de cidadãos desse mundo. Mas a Bíblia mostra pra gente como é ser um cidadão do céu. E é essa cidadania verdadeira que a gente precisa praticar aqui. Para trazer outros também. Para que outras pessoas olhem para nós e queiram fazer parte dessa família. Desse povo agora que Jesus Cristo começa aqui. Dessa aliança, dessa herança que é dada para nós. Esse testamento, né, esse novo testamento que Deus dá para nós. Amém, irmãos? Vamos orar e a gente já termina o nosso momento de culto. Pai, mais uma vez, te agradecemos, Senhor, por esse culto. Te agradecemos por essa alegria que é poder falar da Tua palavra, poder falar do Teu amor. Agradecemos pela Tua obra, agradecemos pelos registros que o Senhor deixou aqui na Tua palavra, para que nós possamos, ainda hoje, tão distantes disso, a gente possa ler, possa entender, possa viver isso em nosso dia a dia. Te agradecemos, Pai, porque sabemos o quanto é importante ter a liberdade para poder falar do Teu nome. Sabemos que há muitos países onde essa liberdade não existe, onde as pessoas têm que ler a Tua palavra escondido, têm que orar escondido, têm que fazer tudo escondido. E nós podemos fazer isso aqui em plena liberdade, em plena tranquilidade, sabendo que nós temos essa liberdade. Que nós usemos bem essa liberdade, que essa liberdade não faça com que nós sejamos displicentes, não faça com que nós sejamos preguiçosos, mas que produza em nós um senso de que se eu posso fazer isso, eu vou fazer todos os dias, até que o Senhor venha. Mais uma vez, Pai, te agradecemos, que o Senhor nos proteja agora, que o Senhor nos leve em segurança aos nossos lares, que o Senhor proteja nossas famílias, e que através de nós, Pai, nossos familiares, aqueles que não conhecem o Senhor, que através da nossa postura, não tanto da nossa pregação, porque muitas vezes nós não conseguimos pregar diretamente, mas que através do nosso testemunho, essas pessoas possam ser alcançadas, Pai. E que através de nós, as pessoas possam olhar e ver o Senhor. Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.